Hoje, nós vamos conversar sobre o HGRU11, talvez o principal FII de tijolo voltado ao mercado de renda urbana e que tem caído junto com o mercado de FIIs em geral, sendo uma boa opção para trazermos qualidade para nossa carteira. Visto o momento atual, creio que o foco de compra deve estar em FIIs de tijolo para quem quiser aproveitar o mercado. Existem sim outras opções pagando bem mais que o HGRU, mas com qualidade para investir com tranquilidade. Esse é, na minha visão, uma das principais oportunidades no mercado de FIIs. Como sempre, vamos falar das características do fundo, riscos e fica até o final, que é lá que eu não só vou calcular o preço justo do HGRU, como vou também te explicar por que um bom FII de tijolo vale a pena ser comprado mesmo com a Selic tão alta e em meio a tantas oportunidades na renda fixa brasileira. Se gostar do vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal. Se gostar muito e quiser contribuir com o nosso projeto, existem alguns meios. Você pode fazer uma doação pelo Pix ou pelo Apoia-se, e também é por lá que você assina o nosso site de valuation, que conta com 3 métodos gratuitos para todo mundo e a versão completa aos apoiadores. Meu muito obrigado a todos que já são apoiadores. Sendo negociado atualmente com um dividend yield de 11,02% e um PVP de 0,89, já vemos que o preço da cota em relação ao valor patrimonial do fundo, e aqui a gente está falando de um FII de tijolo, com qualidade, com bons imóveis bem posicionados, então a gente sabe também que na verdade o desconto é ainda maior, uma vez que temos um fundo com histórico de vender os seus imóveis acima dos valores avaliados. Inclusive, olhando aqui a venda mais recente deles, de uma das lojas pernambucanas, vimos os bons negócios que o fundo costuma fazer. No caso, foi a venda da loja aqui no São José do Rio Pardo, em São Paulo. Um imóvel adquirido em 2020, na primeira leva de compras em grande quantidade de vários imóveis da Pernambucanas. E o investimento total do fundo, considerando aquisição, custos de transação e benfeitorias, então obras no imóvel, foi ali de 6,3 milhões. O preço da venda do imóvel foi 34,5% acima do valor investido e 10% acima do valor de laudo mais recente, mostrando que pelo menos esse imóvel, na verdade, ele já estava no VP com um desconto, entre aspas, de 10%, porque eles conseguiram vender acima do valor avaliado. Então, se a gente fosse liquidar o fundo todo, o VP dele, na verdade, seria provavelmente até maior do que a gente tem na contabilidade. Claro, isso só é possível porque a gente está falando de um fundo com bons imóveis, com uma boa gestão, com um histórico de bons negócios e etc. E, no caso do HGRU, se a gente olha ao longo dos anos as vendas que ele faz, a gente vai ver que isso é comum, essa venda acima do valor do laudo. Por isso, quando a gente vê um PVP de 0,89, a gente tem que saber que, na verdade, se liquidasse o fundo todo, potencialmente se conseguiria um valor ainda maior do que o da avaliação. Então, mesmo que não possamos exatamente mensurar, sabemos que o desconto é ainda maior do que esses 11% que o PVP indica. E mesmo olhando o histórico do PVP do fundo, ele se encontra nas mínimas desde aqui de 2018, em um fundo com um PVP médio de 1,04. Ou seja, temos um fundo que normalmente é negociado com ágio acima do VP, uma média ali de 4% acima do VP, e que no momento atual está o mais descontado que esteve recentemente. Até mais descontado do que esteve em 2020, que foi o ano da pandemia. O fundo tem uma pequena vacância física de 0,8% apenas, com 0 de vacância financeira. Conta também com uma alavancagem super controlada de 6,4% apenas. Aproveitando que abriu o relatório gerencial deles aqui, vou ressaltar também os movimentos que ele fez para desbloquear valor ao seu cotista. O HGRU detém cotas de um fundo chamado SPVJ, que carregava bastante ganho de capital. Eles fizeram um movimento de amortização do SPVJ em direção ao HGRU, que desbloqueou um lucro para o fundo. Eles, sendo cotistas relevantes do SPVJ, devem ter feito isso exatamente para adiantar esse lucro e permitir uma larga distribuição de fim do ano. Isso porque, se a gente olhar o ano de 2023, o fechamento do segundo semestre, ele pagou muito. Ele pagou 2,30, mais que o dobro do que vinha pagando. Então, se o próximo não for tão alto, a gente vai ver o dividend yield dele caindo. Então, eu imagino que eles estejam fazendo esses movimentos para conseguirem
dá um bom bônus de final de ano aí, que na verdade está aqui como dezembro, porque é referente a dezembro, mas só é pago em janeiro. Além de ser um fundo que vinha pagando 85 centavos como base, elevou esse patamar para 90 centavos e ainda devemos ter uma surpresa positiva no próximo rendimento. Isso não faz muita diferença no valor gerado pelo fundo, porém, como a gente sabe que o mercado muitas vezes olha muito para o dividend yield, fica até fugindo dos fundos imobiliários quando enche os olhos com a renda fixa, é um movimento que faz sentido. Mais interessante do que isso, na minha opinião, pelo menos para o longo prazo, foi uma mudança nos contratos com a Pernambucanas, que trouxeram uma nova receita de locação, uma receita extraordinária baseada na performance das lojas. Então, um movimento aí para criar dinheiro, para permitir o fundo se beneficiar das vendas que acontecem nas lojas que eles são donos. Similar ao que a gente vê em fundos de shopping, onde o aluguel tem uma parte fixa e uma parte que depende da performance da loja. Isso aqui é um movimento inovador nesse lado de renda urbana, isso a gente só costumava ver em fundo de shopping mesmo, e é maravilhoso para a geração de valor para o fundo e para o cotista no longo prazo. E, sendo um fundo grande, com 2,7 bi de valor de mercado e diversos imóveis espalhados pelo Brasil, conta com uma capilaridade e escala que muito beneficiam o fundo, que é até o que permite eles fazerem os movimentos que a gente vê eles fazendo desde 2020, que foi ali o movimento de comprar vários imóveis da Pernambucanas, tudo de uma vez, né? Então é quase como você compra no atacado para depois vender no varejo, e por comprar em quantidade conseguem um desconto, até porque estão ajudando a empresa a se capitalizar, e aí depois vão revendendo ali individualmente, coletando uma vasta rentabilidade. Apesar do tamanho, que num fundo de logística, por exemplo, permitiria um foco em desenvolvimento e expansões, devido ao seu setor de atuação, que é de renda urbana, isso é um pouco mais difícil, uma vez que as boas localizações em geral já têm construções, já são os centros da cidade. Por isso que a gente vê ele aproveitar a sua escala de uma maneira diferente. Temos também a sua distribuição geográfica, que traz uma larga diversificação para o fundo. Você vê que ele é presente em quase o Brasil todo, com 49% em São Paulo. O maior imóvel deles, que é o IBMEC Rio, porque esse é um fundo de renda urbana, ele investe ali principalmente em varejo alimentício, né, atacadão, hipermercados, lojas de varejo, vestuário com a Pernambucanas, mas tem também ali uma participação em imóveis educacionais. E a gente vê seu portfólio super diversificado. A maior posição, o maior imóvel, aqui em 4,67% do patrimônio líquido do fundo apenas. E a gente vai descendo essa lista, a gente vê a quantidade enorme de imóveis que eles têm. Claro, porque muitos são menores, são lojas, não são um valor tão elevado, mas ainda assim, vê a capilaridade do fundo. É um dos fundos que amassou historicamente o IFIX, com uma performance muito acima do índice, muito acima inclusive do CDI, e aqui a gente está olhando desde 2018, então a gente não está falando de um prazo curto, estamos falando do médio prazo. Vencimento dos contratos mais lá para frente, a maior parte a partir de 2028, com uma exposição controlada por inquilino, aqui o maior é Carrefour, com 23,6%, aqui vai ser tanto as lojas Atacadão como a Sam's Club, 18,7% no Açaí, 17% na Pernambucanas, quase 15% em outros, e outras posições menores aqui, nos imóveis educacionais. De maneira que eles têm uma alocação de 52% no varejo alimentício, 29% em imóveis educacionais, 17% varejo vestuário e 2% em outros. Além da alavancagem super controlada, eles têm aqui o cronograma do saldo devedor projetado para a dívida daqui para frente, estão sempre diminuindo essa alavancagem. A dívida deles não é super pesada, um IPCA mais 6,5, dois aqui IPCA mais 6,5, um CDI mais 1,5, o que não é uma dívida confortável, não é um índice pequeno, mas considerando que o Tesouro já está entregando mais que isso, também não é uma dívida ruim. Outro ponto fortíssimo no histórico desse fundo é o crescimento orgânico de dividendos que eles apresentaram ao longo dos anos, sendo aí mais um ponto positivo, reforçando a sua qualidade. A gente vê aqui desde 2020 subindo legal, mesmo se a gente olhar mais para trás, desde 2018, um ótimo histórico de crescimento orgânico para os rendimentos que ele paga, porém aqui tenho que falar dos pontos negativos também. Ele é um fundo com uma taxa de administração de 0,7% ao ano sobre o valor de mercado. Até aqui, parece até muito bom. Porém, eles têm uma taxa de performance de 20% do que exceder 5,5% do dividendo sobre o valor da cota integralizada ajustada pelo IPCA.
Muito complicada essa taxa de performance, né? Mas, em resumo, ajustando o valor da cota no momento da integralização, seja o IPO ou as emissões posteriores, ajustando ali pelo IPCA acumulado no período, a gente chega ao valor da cota integralizada. Se o dividend yield em relação a esse valor da cota exceder 5,5%, eles pegam 20% disso. Isso é muito ruim, muito ruim. Provavelmente o único ponto negativo forte do HGRU é essa taxa de performance, porque 5,5% de dividend yield é muito pouco. Eu até consideraria mais justo se a taxa fosse ali pelo menos do que excedesse 8,5%, que aí a gente já tem um dividend yield base mais razoável. Então, essa taxa está me incomodando bastante. E até por isso eu vou incentivar vocês aqui, cotistas e futuros cotistas do HGRU, da Pátria Renda Urbana, depois que compraram a CSHG, a encherem a gestora Pátria de e-mail expressando nosso descontentamento com a taxa. Porque era um fundo que era para ser ideal, era para ser o fundo exemplar, exemplo para toda a indústria de fundos imobiliários. E perde muitos pontos com uma taxa complicada, com um benchmark baixo. E bom, com isso a gente já entendeu melhor o que faz esse fundo e podemos partir para o seu valuation. Mas antes, eu vou explicar por que, mesmo em meio a uma Selic de 12,25%, que deve continuar subindo, um FII pagando 11% ao ano ainda é interessante. E o motivo é muito simples. Primeiro que na renda fixa, cada vencimento você vai pagar um imposto de renda ali, efetivamente reduzindo a rentabilidade em relação à taxa nua e crua que você vê quando você compra. E, de tempos em tempos, mesmo que escolha vencimentos longos, essa incidência de IR vai acontecer. O simples fato de um FII ser um ativo perpétuo, com geração de renda para a vida toda, já o coloca em vantagem em relação à renda fixa. Ainda mais quando falamos de um FII de qualidade que tem tendência de crescer organicamente as suas distribuições ao longo do tempo. O que, ao longo do tempo, vai abrindo a chance do seu yield on cost ficar cada vez maior. Dado tempo suficiente, é claro. Isso pode demorar 15, 20 anos. Mas dado tempo suficiente, o yield on cost de um bom ativo vai superar bastante os juros da renda fixa. Dessa maneira, sem dúvida, temos lindas oportunidades na renda fixa brasileira. Para quem está pensando em curto ou médio prazo, sem dúvida é o local para se investir. Mas para quem está planejando sua aposentadoria e vai aportar mês após mês durante anos, a renda variável ainda é a melhor opção. E no contexto atual, estou bastante de olho nos fundos imobiliários, especialmente os de tijolo, mais especialmente ainda, esses de qualidade e histórico de crescimento orgânico. Além, é claro, de vendas acima do valor de avaliação dos imóveis e esses outros indicadores positivos. Mas então, vamos para o valuation. O fundo imobiliário é obrigado a distribuir 95% do lucro em dividendo, então o método de valuation que a gente vai usar vai se pautar nos dividendos. Pagou 12,15, porém com aquele dividendo bem grande no ano passado, então a gente vai reduzir um pouquinho isso aqui. Vou estimar 11,30, com uma taxa de crescimento para esses dividendos de 1,5% e 10% de taxa de desconto, a gente chegaria a um preço justo de R$ 134,94. Mesmo que você ache que a taxa de desconto está muito baixa, para o contexto atual da Selic, a gente trouxe ela aqui para 11,5% de taxa de desconto, ainda teríamos alguma margem de segurança, porque seu preço justo estaria aqui nos R$ 114,69. Mas vamos olhar também o desconto de fluxos de dividendos com mais ou menos a mesma perspectiva. Vou trazer a taxa de desconto para 11%, vou colocar 1% de crescimento perpétuo e 8% de desconto perpétuo. E aqui a gente chega num preço justo também um pouco mais alto aqui de R$ 128,51, trazendo a média dos cálculos até então para 126,05. Se a gente esperar um pouquinho mais de margem de segurança, a gente tem que abaixo dos R$ 120 é compra. Então, atualmente, nos 110, ele me parece, sim, bastante atrativo, principalmente dada a qualidade e histórico de solidez. Antes de terminar o vídeo, se você estiver procurando um fundo imobiliário, porém de papel, eu vou te recomendar assistir o vídeo aqui do AFHI, que também está em oportunidade no momento e que pode completar a sua carteira. Se você assistiu até aqui, meu muito obrigado. Não esquece do like, bons investimentos e até a próxima!